antes do Apocalipse. Louvado seja Deus. Vamos ver 2 versículos apenas. Judas só tem um capítulo, com 25 versículos. Nós vamos ler o versículo 20 e 21 apenas. Glorificado seja Deus. Diz assim o Senhor: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Poder sentar. Apenas esses 2 versículos que nos ensina muito nesta noite de oração. Queridos, essa epístola de Judas, ela traz uma conotação de conflitos e de confronto, de ensinamento contra tudo aquilo que era praticado no meio da igreja por homens que tinham descaído e desfalecido da sua fé. E agora Deus levanta Judas para ensinar o povo a voltar, a regressar para Deus. E ele começa, se você já leu essa epístola, esse último capítulo, você verá o confronto que aqui foi travado entre o que é certo e contra aquilo que é errado. E nesses últimos versículos, amado, ele fala de que você, como alguém que serve a Deus, como alguém que conhece a Deus, precisa se edificar. Edificar é se manter na posição em que você está. Edificar é não vacilar, é não oscilar, mas é permanecer. E todos nós, queridos, pela fé que uma vez nos foi dada, precisamos voltar a batalhar todos os dias como alguém que está em uma noite de muito frio, porém está ao lado de uma fogueira bem forte, bem grande, e que as chamas dessa fogueira esquenta a todos quantos estão em sua volta, por mais frio que esteja. Mas para quem está próximo dessa fogueira, não consegue sentir os incômodos do frio. E a perspectiva que a igreja tem que ter nesta noite de oração é que nós estamos, irmãos, em um mundo congelado, em um mundo muito frio, em um mundo de perda de princípios de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos nos afastar da fogueira que é Deus, que é a igreja, que é a sua palavra. Nesta noite nós, pelo Espírito de Deus, estamos sentindo aquilo que esteve no coração de Judas quando ele escreve: de olha, irmãos, eu senti, eu entendi que Deus uma mensagem para vocês. Vocês precisam voltar a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Porque a vida, querido, ela nos conduz a nos acomodar com uma ideia de religião apenas. Eu tenho de ir à igreja, mas o espiritual precisa estar acima do que é religião. Você é vivo, serve a Deus vivo e precisa se edificar no que a Bíblia está chamando da sua santíssima fé. É preciso ter esse entendimento de que a fé não é apenas santa, ela é santíssima, porque pela fé você consegue se comunicar com Deus, pela fé você conheceu a Deus, pela fé você está servindo a Deus, e a fé, ela é o fruto de tudo aquilo que você ouve da parte de Deus.
A fé não se conquista com o que se vê diante dos olhos. A fé não se conquista com aquilo que você consegue tocar com as suas mãos, mas a fé é resultado daquilo que você ouve de Deus para a sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração rebelde para ouvir. Nós temos pressa. Toda conversa é apressada, todo diálogo é vazio, porque nós não aprendemos a ouvir. E a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Se nós ouvíssemos tudo quanto Deus neste altar tem nos ensinado através dos seus mensageiros, nós estaríamos todos os dias diminuindo as lutas e as dificuldades, porque estaríamos errando menos, porque estaria desviando o nosso caminho de toda vereda enganadora, de toda proposta que apresenta o prazer e a satisfação, escondendo a consequência por detrás dela. Mas por não ter ouvido para ouvir, muitas das vezes estamos em um culto em que Deus está falando, mas a sua palavra não surte o efeito devido em mim, porque os meus ouvidos não estão atentos, não estão inclinados, não estão interessados em dizer: fala, Deus, que o teu servo, que a tua serva ouve. Bendito seja o nome do Senhor. É um tempo de apostasia, é um tempo de dificuldade, é um tempo de inversão de valores, é um tempo em que uma nova forma de adorar, de cultuar a Deus, baseado no sentimento da carne, tem tomado conta de muitas igrejas, quando na verdade o culto que agrada a Deus, ele é o culto racional. Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. O povo perdeu o entendimento do que é sacrificar. Quando Davi deseja preparar um lugar onde o templo de Deus, para Deus, seria construído, ele procura um lugar e manda procurar quem é o dono daquelas terras. E quando dizem a ele: ó rei, o dono é aquela pessoa, e ele vai até ele, aquela pessoa, dono das terras, olha para o rei, querendo agradar o rei, diz: não, meu rei, o meu rei não precisa pagar nada, escolhe a terra que meu rei quiser, é tua. Mas Davi olha para ele e diz: o quê? Como eu poderia oferecer a Deus alguma coisa que não tenha me custado sacrifício? Esse entendimento que nos conforma em dar pouco, em servir pouco a Deus, não é o princípio do sacrifício que agrada a Deus. Preciso compreender, irmãos. O Senhor diz: eu amo os que me amam. Mas quem é que me encontra? Os que me buscam de madrugada. Olha o que o Senhor diz. É preciso essa compreensão. Então o culto precisa ser racional. O que é o culto racional? É o culto em que eu me sento atentamente para ouvir, com interesse de aprender aquilo que Deus está me falando. Esse movimento em que eu preciso sentir algo em mim que me faça pular e vibrar, isso não me prepara para os conflitos e batalhas lá de fora. O que me prepara lá fora para conflitar, combater e não ser vencido é o que eu aprendo ouvindo a pregação, o ensino da palavra de Deus. Até aqui você está entendendo? Amém. Então o texto vai dizer: mais vós, amado, edificando-vos a quem? A vós mesmo. Você precisa se preocupar com aquilo que traz edificação para você diante de Deus. Manutenir a sua vida, a sua comunhão, manter o seu relacionamento com Deus diariamente, sem oração, é impossível. Você vai fracassar todas as vezes que tentar, porque a oração é a arma eficaz, eficiente, poderosa de Deus para você. A oração liga você, o
humano, imperfeito, fraco, ao Deus perfeito, eterno e poderoso. A oração me conecta com os céus, e de Deus vem a resposta que tanto você precisa para tomar aquela decisão, para fazer aquela escolha, para se manter naquilo que Deus já lhe disse que precisa ser feito. Sem a oração você não consegue se manter. Você está firme hoje, mas amanhã você já está sem estrutura que lhe mantenha firme, constante e sempre abundante. Quando eu li esse texto, irmãos, me veio ao coração a compreensão que me convence do motivo pelo qual hoje nós estamos vendo muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Uma igreja que não ora, uma igreja que não tem a palavra, que não tem o prazer na adoração, em conhecer o Deus da Bíblia, ela não consegue subsistir, sobreviver diante dos temporais, diante das lutas, diante da dificuldade, diante de tudo aquilo que vem para lhe afligir. É o quanto você está perto ou longe de Deus que vai garantir vitória ou fracasso. Você consegue entender isso? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então é uma necessidade edificar, manter-me na minha santíssima fé, orando no Espírito. O que seria uma oração no Espírito, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos deixado como outro Consolador, o Paracletos, aquele que veio depois do primeiro. Quem foi o primeiro? O próprio Cristo. Ele era o Consolador, aquele que confortava todos em sua volta. Próximo de seu retorno e ascensão aos céus, ele diz: eu não vos deixarei só, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele estará em vós. Orar no Espírito é necessário, mas para orar no Espírito é necessário estar nele, relacionar-se com Ele, conhecer Ele, manter minha vida diante de Deus pelo Espírito. É o Espírito que intercede por mim a Deus quando me falta força para orar, diante de uma luta terrível, de uma dor terrível, de uma perda insubstituível. É o Espírito que me convence da ira, do juízo, da justiça, do pecado. É o Espírito que me assiste diante de Deus. É Ele que me fortalece, é Ele que me conduz, que me reconduz, é Ele que me enche de ânimo quando a realidade diante dos meus olhos me desanima, abate a minha fé, rouba a minha esperança. É o Espírito que me reanima, que me dá um coração que treme, que me ajuda a confiar em Deus. Judas diz: irmãos, vocês precisam orar no Espírito. E nesta noite de oração, queridos, eu trago de Deus esta palavra para que você busque mais, se aproximar mais, se identificar mais com o Espírito Santo, pedir mais a Ele, para estar mais em você, para agir mais em você, para que você possa ser um vaso nas mãos dele. Pedir: Espírito Santo, me ensina a orar. Quando eu não estou na direção do Espírito Santo, eu perco o interesse pela oração, mesmo como crente. E quando o pastor diz: o que houve? Por que não ora mais? A resposta é: pastor, porque eu não tenho o que falar. É um estágio de degradação espiritual que mostra um relacionamento fragilizado com Deus, com o Espírito Santo, por falta de manutenção espiritual. Quando você se ajoelha, e a única preocupação depois de 1 minuto de oração de joelho é com o tempo que ainda vai demorar de joelho. A única palavra que você começa a sentir: amém. É que o pastor diga amém. Isso é uma maneira
do Espírito Santo lhe mostrar o quanto você está precisando voltar para o centro da vontade de Deus. O salmista vai dizer: Senhor, quando o Senhor disse a mim, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. Olha a correlação, olha a prontidão de alguém que ouve a voz de Deus e prontamente diz: Senhor, eu quero, eu desejo. Quando o salmista vai dizer no Salmo 27, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, ele tinha compreensão. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura e aprender de ti no seu santo tempo. Olha o versículo 8. Porque no dia da adversidade, no teu pavilhão secreto me esconderá, no teu tabernáculo me esconderá e me imporá sobre uma rocha. O entendimento de alguém que entende que a qualquer momento a adversidade iria se levantar contra ele. Alguém que compreende que nesta vida estamos sujeitos, passivos, a sermos conflitados, a receber notícias terríveis, a ver tragédias. E se nós não estivermos com a vida totalmente edificada sobre a santíssima fé, numa manutenção de quem ora no Espírito, os vendavais da vida vai nos destruir. E nós não podemos, porque quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, o perigo, a fome, a espada, os anjos, a nudez. Alguém que está em Deus, ele diz: eu estou certo de quê? Nada. Ninguém pode me separar do amor de Cristo que está em nosso Senhor. Eu preciso que você entenda nesta noite que a razão pela qual nós temos visto muitos que em outros momentos estavam conosco, chorando conosco, adorando conosco, louvando conosco, e não estão mais, é porque deixaram de manutenir, deixaram de buscar. Quando não estão na igreja, deixaram de orar em casa, deixaram de ler a Bíblia em casa, e eles pararam, foram totalmente afastados de Deus, e a consciência cauterizada de uma maneira que não está mais na igreja, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não lhes faz falta alguma, porque perderam a comunhão. E da mesma forma que eles perderam, eu posso perder, você pode perder, se fizermos o que eles fizeram, se deixarmos de fazer o que eles deixaram de fazer. Orar no Espírito é aquele tempo que você tira com qualidade para dizer: Senhor, eu estou aqui, se revele a mim, me ajude a te ouvir, me ajude a te conhecer, me ajude a entender a tua vontade para a minha vida. Me ajuda a enxergar em mim o que não está de acordo com a tua vontade, aquilo que em minha vida está te entristecendo. O salmista disse: Senhor, olha para mim, sonda meu coração, e se o Senhor perceber que há algum caminho mal em mim, o que é que ele disse? Tira de mim, arranca de mim. Essa é uma postura, essa é uma oração, essa é uma fala, essa é uma conduta de alguém que agrada a Deus. Em Deus ouvir sua oração, e ao sondar seu coração, encontrar verdadeiramente não apenas desejo, mas desejo e esforço de viver a vontade de Deus para a sua própria vida. É importante e é necessário a compreensão desses dois versículos, onde o primeiro diz: amado, você precisa edificar você mesmo sobre a sua santíssima fé. Continua: amado, você precisa orar no Espírito, porque essa dupla ação vai nos garantir estrutura espiritual para se manter firme, que mais? Constante e sempre abundante. Por que alguns pararam? Porque perderam o ânimo, desanimaram. Porque outros pararam porque não receberam algo que queriam tanto receber.
Porque outros pararam porque oraram por uma coisa que não aconteceu. Porque lhes faltou manutenção espiritual, faltou a fé que vem da palavra, e por causa do que não se vê, não se tem, não se consegue conquistar, abandona-se a Deus. E essa é uma frustração que começa aqui, e nós sabemos onde ela vai findar. Para que você não seja o próximo tabernaculando, sem ânimo, sem alegria, sem vontade de estar na igreja, sem querer se envolver com a obra do Senhor, você precisa desta manutenção. Por que tem crente que hoje já não ora mais quando acorda, já não entrega mais o seu dia a Deus, já não ora mais diante da sua refeição, já não ora mais antes de dormir, porque se acostumaram a uma vida e um cristianismo superficial, quando na verdade você precisa se edificar. Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isso você vai salvar você e todos que lhe ouvem. Eu preciso, você precisa. Nós precisamos de manutenção espiritual. Assim como você põe uma roupa cedo para ir para o trabalho, e você lá depois de meio dia você consegue assim, como começa a sentir incômodo, desconforto, e a sua vontade de chegar em casa para tomar um banho, trocar essa roupa, esse incômodo que promove desconforto, você precisa sentir no espírito. Todas as vezes que você percebe que não orou e não sentiu falta, não leu a Bíblia, não sentiu falta, não veio ao culto, não se entristeceu por ter perdido o culto. Isso são sinais, isso são sintomas que apontam para uma realidade perigosa que precisa urgentemente de uma atitude: voltar para Deus. Se não houver essa atitude de reconhecer que eu não estou mais perto da fogueira, lembra que eu falei no início da pregação? E por isso eu já estou sentindo mais frio. Eu preciso voltar apressadamente, compreendendo a minha necessidade. Pastor, me dá mais um exemplo para mim julgar a mim mesmo, para que eu, diante do que a Bíblia está dizendo e do que o Senhor está interpretando para nós, eu consiga fazer uma análise hoje, se eu estou perto, mais ou menos longe, ou se eu estou pertinho, ou se eu estou realmente distante. A igreja, a casa do Senhor, o lugar para onde migram todos os salvos e convertidos pelo Senhor. Quando eu não me alegro pelo desejo de estar na minha igreja quando tem culto, isso é um sinal de alerta que mostra que perigosamente eu estou me arriscando a me conformar. E a palavra vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando chega a hora do culto e o sentimento, em vez de dizer: bora mulher, bora menino, bora para a igreja, é o: eita, tem culto, estou tão cansado. Ah, se eu pudesse, eu não ia. Ah, meu Deus, eu não queria ir. Quando este sentimento se torna uma realidade, é um sinal de perigo, porque a Bíblia vai nos dizer qual é o sentimento de um crente no dia de cultuar a Deus na sua igreja. Lá no Salmo, lá na lei já dizia o quê? Alegrei-me. Por quê? Porque alguém me disse o quê? Vamos à casa do Senhor. Estar na igreja é o momento de Deus na sua vida. É o momento em que você está em um ambiente totalmente preparado para você e Deus se relacionar. É aqui, na igreja, onde você pode se expor, rasgar sua alma, chorar diante de Deus, e nada do que você fizer lhe levará a ser censurado ou censurada,
Porque todo crente entende que igreja é lugar onde crente chora, é lugar onde crente confessa seus pecados, é lugar onde crente pede oração, é lugar onde crente está clamando para que Deus fale com ele. E nós não podemos perder esse sentimento de Deus no nosso coração. A alegria de dizer: hoje eu vou à casa de meu papai do céu, oh glória, vou rever meus irmãos, hoje eu vou poder cantar, vou poder orar, vou poder ouvir minha irmã cantar um louvor que eu gosto. Essa necessidade, queridos, precisa ser suprida todos os dias. Orar no Espírito é uma necessidade urgente. Oh, glória. Aleluia. Ô Senhor, olha o tempo que demora para vir outra frase, porque está vazio. Você está constrangido e constrangida porque está na igreja de joelho para orar e você não está sabendo como falar com Deus. Aí do seu lado você escuta um: eita Deus, aleluia, Senhor, e adora, e fala em mistério, chora, e você diz: eu estou no mesmo lugar que ele, estou fazendo a mesma coisa que ele, ouvindo as mesmas palavras que ele. Por que ele está cheio e eu estou vazio? Por que ele está se alegrando enquanto eu estou me entristecendo e me angustiando? Por falta de manutenção. Porque às vezes alguns de nós cristãos evangélicos, chamados e conhecidos no Brasil como crentes, voltamos a ser religiosos. Estamos apenas cumprindo ritual religioso e não se relacionando com Deus vivo e poderoso. E nós não podemos esperar isso. Nós precisamos fazer aqui urgentemente. Quando Paulo, lá em Efésios 3, a partir do 14, ele diz assim: olha, eu oro e peço a Deus para que vocês sejam corroborados, não é colaborados, é corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborados, irmãos, é preenchidos de dentro para fora, é atingidos, é alcançado por alguém maior, que vai dentro das suas entranhas e toca na sua ferida e sara a sua doença e lhe abre o coração para entender o que você não está conseguindo entender. Seja espiritual em nome de Jesus, seja acessível, dê a Deus a liberdade de acessar seu coração, seu espírito a qualquer momento que Ele queira. Volte a se alegrar com a letra daquele hino que glorifica, que exalta, que bendiz e enaltece aquele que está sobre o trono. Volte a sentir algo arder no coração com a palavra poderosa que diz: Deus está nesse lugar, louvado seja Deus. Volte a se alegrar pelo que Deus é. Aí a sua oração vai deixar de ser baseada somente nas suas necessidades humanas e terrenas e vai passar a se voltar nas suas necessidades espirituais. Desculpe. E aí a oração muitas vezes é: Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, cure, Senhor. E quando você ora, a sua oração, quando tem, é essa: Senhor, me dê, Senhor, me dê, Senhor, faça, Senhor. E um pedido voltado para o céu, você percebe que não teve na sua oração. Qual foi o dia que você ouviu dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor, eu quero receber os dons do teu Espírito, porque eu quero, além de te adorar, eu quero lhe servir, eu quero ser útil na tua casa. Senhor, me ensina a ouvir tua voz, Senhor, me ensina a sentir tua presença, Senhor, me ensina a se alegrar, Senhor, quando o Senhor estiver falando ao meu coração. Se você observar, queridos, nós estamos nos distanciando, se afastando de uma oração no Espírito que nos conduz
para as prioridades do espírito e da alma, deixando diante de Deus todas as minhas necessidades humanas, porque Ele se comprometeu em cuidar. Me busque, disse Ele, faça de mim a sua prioridade, meu reino, minha justiça, e as demais coisas. O que são as demais coisas? São essas necessidades do dia a dia. Eu vou acrescentar. Mas quando nós estamos nos afastando da oração do Espírito, da edificação da alma na santíssima fé que vem da palavra, nós começamos a perder o encanto, o interesse, a alegria pelas coisas de Deus. E apesar de hoje ser um culto de oração e não de doutrina, mas desde manhã, quando estive ali na reunião da Ordem dos Pastores, levando o nosso pastor Lucas para ser reconhecido e tornar-se membro daquela ordem, que tudo que eu ouvi e vi lá, Deus me deu essa palavra. E se você entendeu ela fala de manutenção, ela fala de se conservar, ela fala de esperar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Observe comigo que a vida eterna, que é a razão de tudo, que foi a razão maior pela qual Deus deu a vida do seu Filho, está se tornando fútil. Pensar no céu, em ir para o céu, desejar o céu, já não está mais na relação dos sentimentos do nosso dia a dia. Até que o exame diga: deu câncer. Até que o exame diga: vai ter que operar, corre risco de vida. Aí a gente compreende o tempo que a gente desperdiçou. E agora, diante de uma possibilidade de morrer, a gente olha para a nossa vida e vê tanta coisa fora do lugar, e põe as duas mãos na cabeça e diz: Senhor, eu posso morrer amanhã. Deus, talvez não dê tempo a arrumar tanta. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Meu Deus, como eu não vi aquilo? Meu Deus, e isso está assim como eu não vi. Eu vi algo da diaconisa Sônia quando ela voltou a primeira vez do hospital, que ficou aqui. Ela disse: irmãos, eu moro por trás da igreja, e quantas vezes, enfim, mas quando eu acordei e vi que estava na UTI, ouvindo aqueles barulhos, vendo o meu corpo cheio de frio, a única coisa que eu pensei foi: Senhor, me perdoa. Senhor, deixa eu voltar para casa. Senhor, eu lhe garanto, lhe prometo, aliás, que eu vou estar agora na tua igreja. Você entendeu o que Deus está nos falando? Porque, irmãos, quando a morte se aproxima, se não estivermos perto de Deus, ela vai assustar, ela vai trazer desespero. Por quê? Porque nós sabemos que depois dela vem o quê? O juízo. O juízo. E a Bíblia diz: se hoje ouvir a minha voz, quem completa o versículo? Não endureça o vosso coração. Qual é a sua prioridade? O céu ou a terra? Pense nisso. Edifique, irmãos. Aquele pai olha para os dois filhos com os corpos estraçalhados. Estava num estado tão terrível. Foi uma carreta que passou por cima dos dois, que mesmo coberto com um pano, mas de onde estava o corpo tinha sangue distante, parte do corpo, vísceras estouradas no asfalto. E aquele homem olha
e olha a multidão e entende que existiam pessoas ali que jamais iria parar para ouvir ele falar de Jesus, se não fosse naquele momento, por causa daquela tragédia. E o que é que ele faz? Abre a boca e fala de Jesus. Quantos de nós, irmãos, Deus tenha misericórdia, mas fatalidade, tragédia também acontece na vida do crente. Meus irmãos, basta olhar para os apóstolos e ver o modo como aqueles homens morreram. Basta ler Hebreus 11 e você vai ver como muitos morreram. E se não estivermos edificados sobre a santíssima fé, negaremos a Cristo. Pedro se relacionou 3 anos com Cristo, 3 anos, 36 meses, irmãos. Mas na hora que ele viu o perigo de ser morto, e alguém diz: você é um deles, o que é que Pedro diz? Eu não. Antes de ser ameaçado pela morte, Pedro diz: pode todo mundo te negar, mas eu não. Era o mais bravo, o mais valente, o mais afoito, o mais crente, o mais amigo, o mais fiel a Cristo, até que morrer por causa de Cristo fosse uma possibilidade. Não, eu não conheço não. Segunda vez alguém diz: você parece que eu vi você. Não, eu não. Está enganado. Terceira vez, aquela mulher diz: é assim, é você, porque a tua fala te condena. E aí, pela terceira vez, Pedro não só negou, Pedro fez o quê? Espraguejou. Pastor, o que é isso? No nosso vocabulário nordestino, eu sei lá quem é essa praga, esse lesado, esse abestalhado. Pedro. E quando ele faz isso, o que é que acontece com o galo? Canta. E a Bíblia faz questão de dizer, igreja, que nesse mesmo momento que o galo canta, Pedro olha para Jesus e o que é que ele vê? Jesus olhando dentro dos olhos. Eita! E quando Pedro ouve aquilo, a Bíblia diz que ele sai desesperado, amargurado, angustiado, e a noite todinha a Bíblia diz que Pedro faz o quê? Chora, porque quando ele olhou para Jesus, Joselito, o coração dele lembrou Jesus dizendo: eu não lhe disse, Pedro. E por que isso aconteceu? Porque lá no Getsemane, Jesus levou os 12, os 11, deixou 9, pegou 3 e levou só com ele. E quem era um dos 3? Pedro. E Jesus levou eles 3 só para fazer o que com ele? Orar. E quando Jesus orava, Pedro fez o que? Orou para Jesus? Dormia. Jesus voltou, acordou e disse o quê? Nem uma hora, um pouquinho. A minha alma está angustiada. Me ajude, ore comigo. E foi orar de novo. E quando volta, o que ele está fazendo? Dormindo. Por isso que quando alguém disse: é você, ele disse: sou eu não. Se ele tivesse orado com Jesus naquele momento, quando dissesse a você, disse: sou eu, me prenda com ele, eu morro com ele, ele é meu Senhor, é meu Salvador, é meu melhor amigo, eu vou morrer, mas ele, bendito seja Deus. Aleluia. Mas Pedro aprendeu a lição. Pedro, aprenda a lição. E depois de aprender a lição, ele entra no sinédrio, é açoitado, é espancado, e depois de apanhar muito, alguém
diz: olha, eu vou lhe soltar, mas se você sair e falar desse nome de novo, eu mando lhe matar. E Pedro levanta a cabeça e diz: julgai vós mesmo se é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Saiba que eu estou pronto, não só para apanhar, mas para morrer. Oh Senhor, ressuscita Pedro dentro de nós por ele. Aleluia. Oh Senhor, não nos deixe se envergonhar de ti, não nos deixe te negar, Deus. Quando você ora, irmão, em vez de se envergonhar, você faz questão de gritar para todo mundo saber: eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou de Deus. E aí, queridos, quando chegar a hora de Pedro morrer, a literatura vai nos dizer que Pedro foi crucificado também. E todo aquele sentenciado à morte de cruz em Roma tinha direito a fazer um pedido. E quando disseram: pede o que é que você quer antes de morrer? Sabe o que foi que Pedro pediu? Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Arrancaram a cruz e cravaram ela na terra de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado e morto de cabeça para baixo. Você vê a diferença do Pedro, do crente, que vem à igreja 3 anos, 36 meses, sem estar ouvindo o que Deus dizia, sem meditar no que Jesus ensinava, apenas caminhando. 3 anos. Talvez tenha muitos Pedros entre nós ou nos assistindo. Está na igreja, tem tempo, mas como Pedro antes de se converter, irmão João, está lá, Joselito, está nos cultos, mas o ouvido não para ouvir Deus, porque no coração ele já se julga capaz, crente demais, sabe demais, não precisa aprender mais nada, até que a luta chegue e diga: agora é você, chegou sua vez. Aí Pedro se desmorona e entende que ele não era nem de longe aquilo que ele pensava que era. Mas que Deus nos abençoe nessa noite. E para encerrar, eu vou ler de novo o mesmo versículo. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ore mais, leia mais a Bíblia, busque mais a Deus, venha mais à igreja, porque dias ruins, maus e difíceis se aproximam. Quem assistiu o vídeo que o pastor colocou hoje no grupo daquele furacão? Ó, muita gente, 2 ou 3 assistiu. Tá vendo? Lá na obra quando eu tá vendo? Você está naquele grupo, irmão. Você está naquele grupo. Quantas vezes você pega o seu celular para procurar coisa aí, procurar coisa aí, e não vai no grupo da sua igreja? Será que lá, o que está postado lá, não serve para você? Você tem tempo para procurar tanta coisa na internet. Quem não viu, veja antes de dormir. E aí, como é que se é crente numa situação daquela? Onde nem os prédios conseguiram ficar de pé, nem os carros e motos conseguiram ficar parados. O vento levou tudo. Tem ideia de quantas pessoas morreram ali? Você acredita que lá não tinha crente no meio de tudo aquilo? Tinha, irmão, porque graças a Deus o Evangelho se expandiu, em todo canto tem um cristão. E aí, sem estar edificado na fé. Você sabe por que a única fé que agrada a Deus é a fé da palavra? Porque a fé da palavra ela vem com conhecimento. E aí você que conhece a palavra, ela gera fé no seu coração. E aí você consegue entender por que coisas ruins também acontecem
com pessoas boas. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Quantos minutos você está orando por dia? Responda não. Mas eu vou dar um gráfico aqui. Talvez a maioria de nós, por dia, não ora 3 minutos. Por dia. E ainda tem uns que não ora nem 1 minuto. Como vai sobreviver quando a luta chegar? A igreja, meu irmão, o culto começa de 7, você deveria chegar no mínimo 10 minutos antes. Para quê, pastor? Para orar. Você vai vendo como você está espiritualmente, no prazer que você tem em orar. Porque, irmão, orar, no básico do básico, quando o crente ora, ele fala com quem? Com quem? Como é que Deus acredita no crente que diz que ama a Deus, que não tem prazer em falar? A mulher casada aqui vai acreditar no marido que diz que ele ama, que não está nem para você, não fala com você, não se preocupa com você, você vai acreditar? Nenhum homem vai acreditar no amor de uma mulher dessa. Eu lhe amo, mas não se preocupa. E Deus, irmãos? Eu amo Deus. Aí Deus diz: quem? Eu? Você sabe quantos dias faz que eu não escuto sua voz? É por isso, irmão, que existe entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Olha aí a realidade. Ore mais. Porque essa cadeira maravilhosa que você está sentado hoje, amanhã pode estar vazia, porque o dono dela não veio. Quem é o dono dela? Você. Ore mais, senão perde sentido. E aí, misericórdia. Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração. Eu vou dormir tranquilo, Senhor, porque eu tenho certeza do que o Senhor colocou no meu coração. Eu entreguei, Pai. Disse tudo aquilo que o Senhor me mandou falar. E isso é sinal do amor que tu tem por este povo, por cada um de nós. Que estivemos hoje aqui e o Senhor nos alimentou, nos deu a palavra da vida eterna. Agora, Senhor, o que cada um vai fazer com o que o Senhor falou é onde está a questão. E eu peço para mim, para meus irmãos, para minhas irmãs, nos ajuda a não esquecer desta palavra. Orar mais, 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 mais. Porque é o quanto nós estamos perto, ou o quanto nós estamos distantes de Deus, que vai garantir a vitória ou a derrota. Nos ajuda, Pai, a edificar. Quem está edificado não oscila, não está hoje alegre e amanhã triste. Alegria e tristeza são sentimentos que muitas das vezes é inevitável. Tem momento que não tem como o crente evitar não se entristecer. Se entristecer é normal. O que não é normal é parar porque se entristeceu. É deixar de vir à igreja porque se entristeceu. Porque a tua palavra diz: está aflito, ore. É a oração, o instrumento poderoso de comunicação entre o crente e Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos desperta para te buscar mais.
enquanto há tempo, enquanto as portas estão abertas. Nos ajuda, Deus, a permanecer firme, querendo mais e mais contato com Deus, pela palavra, pela oração, vigiando, orando, congregando, que Deus vai nos ajudar. Obrigado por esta noite maravilhosa, Senhor. Obrigado por este culto maravilhoso em que na tua presença podemos te adorar. Amém e graças a Deus. As meninas da mocidade, vem aqui à frente, por favor. E o cabra macho da mocidade também. Estendam as mãos sobre a vida desses jovens. Pai, a tua palavra nos diz para dizer aos jovens: jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus habita em vocês, por isso vocês já venceram a vida. E eu venho orar e pedir por esta unção, que o Senhor trate individualmente a vida dos nossos jovens. O Senhor sabe exatamente como está cada um deles na sua vida social, familiar, na sua vida espiritual. O Senhor conhece exatamente tudo sobre cada um, e eu peço o teu socorro, a tua ajuda, as tuas misericórdias, Deus, tratando os sentimentos, porque onde mais o jovem tropeça é em não saber administrar seus sentimentos e consequentemente seus pensamentos. Por isso eu te peço, blinda, Deus, pelo teu Espírito Santo, as emoções, os desejos, a razão dos nossos jovens. Os alerta, Deus, os avise sempre que uma seta do inferno for preparada, que o arco foi pesado para disparar contra eles. Os ajude a perceber antes, para que não pise no laço do passarinheiro, para que não seja atingido pela peste perniciosa, mas que o Senhor os guarde e os livre do mal. Santifica seus olhos, essa grande porta de entrada, por onde as concupiscências chegam destruindo a santidade do jovem. Santifica os olhos dos nossos jovens, Pai, para que a carne não escravize pelas concupiscências desordenadas, nem pela soberba da vida. Em nome de Jesus, Deus, os ensina a ser bons filhos para seus pais, alunos na escola e adoradores na tua casa, Senhor, para que assim hoje eles garantam amanhã bem sucedido, para a honra e glória do nome de Jesus. Jovens, concedem o temor a Deus, concedem a palavra de Deus em vossos corações, e tomem decisões, sonhem, construam ideais baseados na palavra, pois o Deus da palavra é o Deus que fez a promessa, e o Deus que fez a promessa vai cumprir, em nome de Jesus. E os jovens dizem
Amém. Levantemos as mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Os que creem dizem amém. Vai em paz, Deus abençoe. Sexta-feira, amanhã